Olá, estamos iniciando da Cor da Cultura especial, comemorando o aniversário de 25 anos do Júlio Fest, contando um pouco desse que é um dos maiores eventos culturais de Poços de Caldas. E foi aqui nesse cenário, onde a natureza tem seu palco permanente, que em 1994 surgiu o festival. Seja nas praças da nossa cidade, ou seja aqui no palco da Urca, o Júlio Fest é um festival onde os artistas e o público se encontram para celebrar as mais diversas manifestações da cultura. E nós fomos ouvir atores, artistas, produtores, o poder público para saber um pouco sobre essa história. Mas afinal, como nasceu o Júlio Fest? O Júlio Fest, hoje para nós, Festival de Inverno, surgiu numa ideia de oferecer para o turista e para a população da cidade uma programação diferenciada no período das férias. Surgiu desse intuito, desse desejo de que no mês de julho tivesse uma programação artística, cultural, esportiva. Começa até com mais programação esportiva sendo oferecida. Ele tem uma anterioridade, sabe? Que a gente tinha vários contatos com a UFMG. E a UFMG trouxe para Poços de Caldas o seu 20º Festival de Inverno. Esse festival era realizado, em princípio, durante uns 10 ou mais anos, foi realizado em Ouro Preto. E depois eles trouxeram para Poços de Caldas, com a intenção, era uma extensão da universidade, né? Com a intenção de aproximar a arte da população. Então foi assim muito bom para nós, foi assim uma explosão de cultura, sabe? Deixou nas cidades a vontade de criar o seu festival também, que tivesse a marca da cidade, né? Uniu divisão de cultura, que eu era chefe da divisão de cultura, tinha o conservatório, né? A regente acho que era Malala, e na Secretaria de Turismo a Maria Bambini Aires. Então esses blocos se uniram para fazer o Festival de Inverno depois. Quem é da cidade sabe o que o Júlio Fest significa, completando agora em 2019 seus 25 anos de existência. Eu acompanho o festival desde criança, naquelas temporadas que eram feitas no parque, né? Então desde criança eu tenho um envolvimento e sempre quis muito participar. Em 2006, quando eu recebi um convite de um professor de música para acompanhá-lo cantando, naquele formato antigo que tinha de violão e voz aqui na praça, que fazia um café-concerto e tal, foi um sonho para mim, né? E no ano seguinte eu já vim a convite de uma banda que eu fiz parte alguns anos atrás, que chamava Grupo Reencontro. E assim que surgiu o meu envolvimento. De lá para cá, eu venho trabalhando com o meu próprio nome, que aí eu virei cantor solo, né? E isso já tem os seus 10, 12 anos. Meu envolvimento com o festival foi meio ocasional, assim, aconteceu através das mãos de duas pessoas. Primeiro do Fernandinho Friso, saudoso, né? A gente morre de saudade dele, é uma pessoa maravilhosa. Ele trabalhava na então Divisão de Cultura de Poços, era meu amigo e me apresentou a Margarida Valente, que naquele momento estava à frente da direção do departamento, da Divisão de Cultura. E eu tinha a ideia de fazer um espetáculo de tango, já nesses moldes do que nós fazemos hoje, mas era apenas uma ideia de um rapaz de 18 anos, entende? Eu tinha ideias e muita vontade de fazer. E acontece que tinha a apresentação de uma orquestra filarmônica, um negócio assim que ia acontecer e que em cima da hora os caras desistiram. E a Margarida ficou meio assim, o Fernandinho disse, não, fique tranquilo que eu tenho a solução. Tem um rapaz para fazer um show de tango. E aí o negócio é que eu tinha menos de 15 dias para montar o espetáculo. Mas aconteceu, nós fizemos o primeiro, o Júlio Fest foi no ano 2000. E de lá para cá já são 19 anos de Júlio Fest, participação em praticamente todos. Eu lembro talvez as primeiras vezes que eu estive no Júlio Fest, né? Acho que eu nem era músico ainda. Eu ficava aqui na rua, né? Era muito louco, cara. Era muito legal. Você, igual a gente fala aqui, né? Descia pro centro e aí encontrava gente da cidade toda. O Júlio Fest tem uma história interessante sobre a minha vida afetiva, né? Eu conheci a minha esposa, que é uma atriz de teatro também, no Júlio Fest, né? E a gente começou a namorar também no Júlio Fest 2006, íamos no Teatro da Urca para
assistimos as apresentações, eu assistindo ela e tal. E ali, por incrível que pareça, começa também o meu envolvimento na produção cultural, na gestão de projetos, né, na prática em si, né, muito além da formação acadêmica, né, eu agreguei aí ao grupo de teatro dela nessa gestão, produção, elaboração de projetos, né, envolvimento aí com toda a classe artística de Poços de Caldas. Trabalho no Júlio Fest muito na questão de música, muitos artistas mais voltados para a música, então ao longo dos anos eu consegui viabilizar algumas propostas nesse sentido. Então é muito bacana porque eu acabo trabalhando diretamente com muitos artistas e mais o pessoal da Secretaria de Cultura, que é sempre muito solícito e faz questão de ter esse olhar para o cenário autoral e dar oportunidade para a abertura desse espaço mesmo. Meu envolvimento com o Júlio Fest nasceu há 17 anos atrás, né? Eu fiz 31 recentemente agora, essa semana, e eu tinha 14 anos de idade, foi o meu primeiro show com banda na minha vida, né? Então eu tinha gravado o meu primeiro CD com 12 anos aqui em Poços. O lançamento do CD foi na Urca, a gente fez um show voz e violão intimista e tal, e rodando né, CD promocional para todo mundo. E quando a gente lançou o segundo CD, que era um CD realmente já com banda, já com arranjo, gravado aqui no estúdio do Lourinho. Um abraço pro Lourinho, se estiver nos vendo aí, meu eterno mestre. E tinha vários convidados, né? Então, dentre eles, Alexandre Almeida de Poços, o Lourinho, o Conrado Muniz daqui de Poços também. Tive a participação também de Theo de Barros, tive a participação de Luiz Nassif nesse disco. E aí no show de lançamento do CD aconteceu em um Júlio Fest, e onde com 14 anos de idade a gente formou a primeira banda. Lembro como se fosse ontem, a gente estava conversando aqui, né? Foi uma delícia, o pessoal do Chorinho Sulfuroso que nos acompanhou. Então foi eu, Tatá, o Jezinho, o Jorginho, né? E aquela coisa, aquele frio na barriga enorme, que até hoje não passa, né? Antes da gente subir num palco. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência assim tremenda, e foi pelas portas abertas de um Júlio Fest que a gente conseguiu executar, que a gente conseguiu mandar, né, o nosso som naquela época, daquele formato. Eu moro em Poços há 9, 10 anos que a gente está aqui. Eu morava antes em Pouso Alegre, e desde então a gente já participou mesmo morando em Pouso Alegre. Eu participava do edital, né? O edital era mais aberto, né? Hoje ele se restringe, quer dizer, ele evoluiu para trazer especialmente os artistas produtores aqui na cidade de Poços. Mas na época eu participava, cheguei a trazer alguns eventos importantes, né? Eu lembro da gente ter trazido, por exemplo, o musical 1984, que a gente estava começando a rodar pelo Brasil, e a gente teve a oportunidade de trazer no Júlio Fest. Então, para a gente, a gente tem uma experiência grande com o Júlio Fest. Júlio Fest era uma coisa que eu esperava desde a época que eu morava em Pouso Alegre, abrir o edital para inscrever propostas, para poder oferecer alguma coisa que a gente sabia que em Poços de Caldas as coisas pegavam, mesmo coisas alternativas, como nós chegamos a fazer lançamentos de CD, lançamento de musical. Então a gente esperava lá no passado, há mais de 10 anos, os editais para entrar. Logo que eu vim para cá, há 10 anos, nós notamos o Júlio Fest um pouco esmaecido, um pouco entristecido, né? Nós fomos chamados uma vez, logo no começo, para fazer um Júlio Fest, uma intervenção debaixo de uma tenda, que os artistas se uniram, olha que legal até, se uniram para que não passasse em branco aquele Júlio Fest. E a partir desse ano parece que as pessoas se ligaram que isso não podia deixar de acontecer, né? E começaram a se unir em torno do acontecimento Júlio Fest para ele voltar a ser o que ele já tinha sido. E não é que voltou mesmo. Maiormente nos últimos 6 anos a gente tem notado um crescimento muito grande, um crescimento inclusive da qualidade do que é oferecido. Eu acredito até que esses editais que nós temos em Poços de Caldas, que é um privilégio, eles ajudam a profissionalizar o artista, uma vez que ele precisa pensar direitinho no que ele vai propor na proposta, pensar, no caso dos músicos, no seu repertório, no seu show, no seu perfil artístico, o que oferecer. Isso é muito legal. Então, já faz um tempo aí que nós estamos às voltas com o Júlio Fest. Como nasceu o festival, que é a partir da montagem
do cenário do Grupo Rasgaceiro. Fazíamos, nos tempos áureos das culturas, né, podemos dizer assim, há um tempo atrás, a gente montava dentro das turnês, né, que tínhamos por Minas e alguns lugares afora, nós montávamos uma estrutura para apresentação do Rasgaceiro, dos espetáculos do Rasgaceiro. E a estrutura não era tão simples e demorava umas 4, 5 horas para serem montadas. Para a gente apresentar 50 minutos, 1 hora e depois desmontar uma trabalheira. Então, a partir disso, nós quisemos propor uma questão mais sustentável para essa mão de obra toda, né, e tudo mais. Então, os próprios integrantes do Rasgaceiro que tinham trabalhos paralelos foram convidados a trazer junto com o espetáculo do Rasgaceiro os seus trabalhos individuais. E a partir daí, desse momento, nasce o Festival Rasgamundo, o Festival do Rasgaceiro e seus parceiros. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.